E aí, tudo bem? Eu sou o Fabiano Rossi e está começando a partir de agora o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória, com transmissão simultânea pela internet. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério que está sendo discutido lá em Brasília, no Congresso Nacional. Você sabia que no Brasil, todos os anos, 50 mil pessoas são assassinadas? É um número aproximado. 70% desses assassinatos são cometidos com armas de fogo. Pois é, o assunto é arma de fogo. Existe um Estatuto do Desarmamento no Brasil, que foi votado em 2003, aprovado em 2003, e que controla, de certa forma, o uso da arma de fogo. A gente sabe que esse estatuto talvez não funcione tão bem, né? Afinal, os bandidos estão aí armados pelas ruas e conseguem muitas armas de fogo. Bom, existe um grupo de deputados em Brasília que está querendo revogar esse estatuto e facilitar ainda mais o acesso às armas de fogo. Esse é o assunto do programa Jogo Limpo de hoje. Não sai daí, nós já estamos no ar. E a gente começa o nosso programa de hoje conversando sobre um tema muito polêmico. Vamos falar sobre o Estatuto do Desarmamento, que tem aí uma série de regras, série de pontos que reduzem a possibilidade de conseguir armas. Porém, existe uma tramitação em Brasília, um projeto de autoria de um deputado de Santa Catarina, que prevê que alguns pontos sejam revogados. E para debater sobre esse assunto, a gente recebe aqui o deputado Carlos Manato, do Solidariedade Espírito Santo. Bem-vindo, deputado. Eu que agradeço, Fabiano, a oportunidade de estar aqui com você, meu colega Max Filho, debatendo por um assunto importantíssimo para a sociedade. Deputado Max Filho, bem-vindo ao programa Jogo Limpo também. Eu também agradeço a você, Fabiano, também saúdo a todos e também o meu colega aqui, deputado Manato. Tá certo. Gente, o tema, como nós falamos no início do programa, é um tema muito polêmico, né? O projeto está seguindo uma tramitação já de alguns anos, desde 2013, que ele foi protocolado na Câmara Federal. E em alguns pontos desse projeto, a gente tem algumas dúvidas aqui, principalmente o cidadão, de uma forma muito geral, ele tem algumas dúvidas. Então o Carlos Manato tem uma posição um pouco mais favorável a esse projeto, é isso, deputado? Eu acredito que quando nós aprovamos a Lei de Desarmamento, foi feito um plebiscito em 2005, desarmar ou não a população foi contra o desarmamento. Não vamos desarmar. O governo federal, o presidente Lula, aproveitou algumas brechas e desarmou a população, engessou a população. Então essa lei que está tramitando, e o relator é o deputado Laudívio de Minas Gerais, do PMDB de Minas Gerais, ele está flexibilizando alguns pontos, e esses pontos que estão sendo flexibilizados, a grande maioria nós concordamos com eles. Deputado Max Filho, em relação a essa revogação das leis, como o senhor se posiciona sobre isso? Olha, eu sou um pouco mais cético em relação a esse projeto na forma em que ele se apresenta. Ele reduz a idade mínima de 25 anos para 21, ou seja, a pessoa com 21 anos já poderia adquirir arma. Você estaria liberando a publicidade do armamento, eu acho que é um retrocesso. O Brasil melhorou muito quando começou a proibir a divulgação de cigarro, por exemplo, Antigamente, os espetáculos de Fórmula 1 eram à base de publicidade de cigarro, a propaganda na televisão, e hoje o Brasil conseguiu reverter um índice de tabagismo, Temos mais fumantes hoje, mas proporcionalmente a população caiu. Eu acho que a publicidade ela tem um efeito no imaginário da população, e acho que o armamento não é a melhor saída para promovermos uma cultura da paz. Eu mesmo fui deputado estadual e, como deputado, os deputados tinham direito ao seu armamento, ao seu porte de arma. Eu renunciei enquanto deputado e agora esse projeto de lei está liberando geral, todas as autoridades, todos os mandatários voltariam a ter esse direito ao porte de arma. Eu acho que a cultura da paz não é com mais arma em circulação que a gente vai promover. Deputado, essa situação do armamento, a gente observa muito isso, e eu acredito que a população e algumas pessoas que estão discutindo esse assunto falam que o aumento da violência seja a grande razão de se buscar armar mais a população.
O senhor acha que é essa linha mesmo? A população ela está um pouco preocupada, está desarmada, ela está sem proteção? A polícia não está dando conta? Olha só, essa redução primeiro de 25 para 21 é uma redução para a pessoa, o indivíduo ter em casa. Então, em casa você com 21 anos pode. O porte de armas é a partir de 25 anos. Esse desarmamento pegou o cidadão de bem. O marginal, ele continua armado, porque ele não compra arma numa loja, ele não vai lá e se identifica, não vai lá e vê os antecedentes criminais dele, não tem nada disso. Ele compra a arma que vem contrabandeada, ele compra a arma que está raspada, ele compra a arma que foi roubada. Então, esse estatuto, ele desarmou o cidadão de bem. O que nós estamos vendo e que estamos querendo é que o cidadão de bem possa se proteger. Nós não queremos que ninguém saia armado por aí dando tiro, não é isso que nós queremos. Nós queremos o seguinte, o proprietário rural, ele tem o sítio dele, ele tem a fazenda dele. Dentro da propriedade dele, ele vai poder ter a arma dele. Ele vai poder ter arma para se defender. Porque hoje a quantidade de sítios que estão sendo invadidos é muito grande. O bandido sabe que ele não tem uma arma em casa. Então, é essa oportunidade que nós queremos, que o cidadão de bem possa ter sua arma para se defender. Um cidadão de bem não vai ficar andando com arma, dando tiro para qualquer um. E tem os critérios, vai ter que fazer curso, vai ter que ter atestado de bons antecedentes, vai ter todo um processo investigativo para liberar essa arma. Então, nesse ponto, nós acreditamos que deva ser liberado. O que o senhor acha, deputado Marques? Não, eu concordo em parte com algumas mudanças. A questão do proprietário rural, eu acho que é uma coisa viável, né? A gente guarnecer melhor quem está um pouco mais exposto, né? No entanto, por exemplo, você liberar geral para que o cidadão tenha porte de arma como se fosse um mandamento legal, né? Porque hoje, tudo bem que a Polícia Federal ela restringe bastante o acesso ao porte de arma. Eu sou favorável, por exemplo, liberar para que a Polícia Civil também possa administrar esse processo. Você desconcentrar, você descentralizar esse processo, mas não liberando geral, mantendo sob a tutela do Estado a questão de conceder ou não o porte de arma à pessoa, ao cidadão comum. Atualmente, somente a Polícia Federal pode fazer esse registro e esse acompanhamento, não é isso? O fato é que ninguém tem estrela na testa, né? Cidadão de bem, né? Quem é que é o cidadão de bem? Quem não é na hora, né, de usar uma arma? O tiro de uma arma vai matar, né? Tendo atirado, né, tendo apertado o gatilho, um cidadão que seja de bem ou não de bem. Mas enfim, eu acho que proliferar o armamento na sociedade, com propaganda na televisão, com o assédio, né, do consumo, eu acho que isso não faria bem à sociedade brasileira. Respeito muito quem pensa o contrário, é um assunto que tem palpitado na casa, certamente chegará ao voto do plenário brevemente. Tá certo, Taz. Olha, a gente foi às ruas, o assunto é muito polêmico, né? O assunto é muito polêmico, diverte, realmente tem opiniões muito divergentes, mas nós fomos às ruas para ouvir a população. O que a população está pensando sobre isso? Ela realmente quer ser armada, quer ter o direito de comprar a sua arma, ou será que a população acha que isso vai virar, vamos virar um bang-bang nas ruas, porque todo mundo vai poder estar armado e a gente vai virar aí uma certa guerra de cidadãos, né, de civis. Vamos então às ruas conferir a opinião da população dos capixabas. A princípio eu sou contra, né? Eu acho que tem que haver um estudo a respeito disso, quem deve usar, quem pode usar, não são todos. Eu só acho que algumas pessoas podem usar a arma desde que tenha condição para isso. Contra, né, cara? Porque seria qualquer coisinha, ia ser violência do nada assim. Poder tirar a vida de uma pessoa ali, só porque está em poder de uma arma de fogo, né? Eu sou contra. Porque, assim, imagina, o mundo já está tão violento. E isso nem ter liberado arma para qualquer um. Agora, imagine todo mundo com arma. Às vezes as pessoas, por nada, ficam nervoso, aí vai sair atirando. Tipo assim, sou contra, totalmente. Eu sou contra, tá? Porque nós, né, que não tem o costume de andar armado, num assalto, o que vai acontecer se você estiver armado? Você vai automaticamente reagir.
Entendeu? Então, para o bandido, eles não têm o que perder. Nós temos muita coisa para perder. Então, eu sou contra essa lei. Minha opinião é que não pode. Não pode porque aí estão dando força para todos os marginais e todas as pessoas que têm a maldade, né? A coisa ruim na cabeça. Então eu acho que não pode, não tem como. Que eu acho que só quem tem que ter arma de fogo é os policiais, né? A segurança. O demais eu acho que não pode ter arma de fogo. Eu acho que isso não vai funcionar não, acho que vai gerar mais violência, né? Porque a pessoa armada, ele fica com mais coragem, ele vai tomar outra posição. Eu acho que o certo seria só as autoridades armadas e tentar desarmar também os bandidos, senão também não resolve. E a gente vai para um rápido intervalo e logo a gente volta conversando com o deputado Carlos Manato e o deputado Max Filho. Nosso assunto de hoje é o Estatuto do Desarmamento. Será que ele realmente deve ser revogado ou não? A gente já volta. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, conversando hoje sobre o Estatuto do Desarmamento. Os nossos convidados, entrevistados, são o deputado federal Carlos Manato, do Solidariedade, e o deputado federal Max Filho, do PSDB. Deputados, a gente conversou no bloco anterior um pouco sobre o que isso poderia gerar, né? O que é que essa lei vai gerar para alguns benefícios, talvez, para outros talvez não. Enfim, eu gostaria de levantar aqui alguns pontos do que esse projeto de lei prevê. Por exemplo, o porte civil hoje ele é proibido apenas em casos excepcionais é liberado, né? Com esse PL, caso ele seja aprovado, pessoas poderiam voltar a andar armadas na rua livremente, ou seja, qualquer pessoa pode andar armada, desde que esteja dentro da idade mínima, né, liberada. Civis atualmente podem ter até 6 armas. Se o PL for aprovado, poderão ter até 9 armas. Civis podem comprar o limite de 50 munições atualmente por arma por ano. 50 munições por arma por ano. Vão passar a poder comprar 600 munições por arma por ano. Esse número está um pouco exagerado, não está não? Eu sou favorável em que se libere de acordo com o que está indo no Estatuto. 21 anos para comprar a arma, certo? Para você ter ela dentro de casa. 25 para você ter o porte. Logicamente que você tem que ter atestado de bons antecedentes, você tem que fazer o curso para treinar, né? Tem que fazer o curso de tiro, porque eu me lembro uma vez que eu tenho uma arma que eu comprei registrada e eu fui para uma fazenda do meu amigo para dar um tiro, uma árvore a 10 metros e errei os 6. Então eu acho que você tem que fazer um curso para colocar e tem que ter um controle, né, dessas armas, para quem vai, porque hoje em dia, né, você não pode... a Guarda Civil, você não pode, os agentes de trânsito, agente socioeducativo, essas pessoas não terem uma arma, né? Então nós somos favoráveis. A quantidade de munição aí e a quantidade de arma é um pouco exagerado. Normalmente eu acho que uma pessoa, numa casa mesmo, não precisa ter mais do que 1 ou 2 armas. Se é numa fazenda, eu acho que aí um pouco mais, tem que ter um rifle, uma espingarda, alguma coisa aí, umas 4. Mas até as 6 de hoje eu acho exagerado. Deputado. É muita munição, né, na mão da população. Eu acho que a cultura do armamento, da munição excessiva na mão das pessoas, porque hoje em dia as pessoas se agridem pelo Facebook, pelas redes sociais, mas isso tem matado mais espiritualmente, emocionalmente as pessoas. Com arma na mão, eu imagino que uma briga de trânsito, ela vai ser mediada por pessoas armadas, uma briga de vizinho, a pessoa vai buscar em casa um armamento. Eu acho que não é bom, né? Não é razoável que a gente promova a cultura da paz na base da arma, na base do armamento. Eu acho que é muita munição, 600 tiros a pessoa vai sair dando, é o direito que a pessoa vai ter para dar por ano, né? É mais que um tiro por dia. E por arma, né? Lembrando que a lei... Quem é que ela vai estar acertando com isso? Enfim, eu acho que não é bom.
Não, e lembrando, deputado, o senhor falou de 600 tiros, são 600 tiros por arma por ano, ou seja, se ele tiver até 9 armas, que é o que a lei vai permitir, né, passa a permitir, 5.400. são 5.400 tiros por ano. É muito tiro, gente. É muita bala. É muita bala. Não, isso aí a gente é Nós contra. já somos vítimas de bala perdida, de bala achada, somos vítimas de muita bala. Eu acho que o desafio nosso é bala de menos e não bala a mais. Lembrando que bala perdida e bala achada é bala de bandido, né? Não é do cidadão de bem. Mas Nós estamos falando de cidadão de bem. A arma que é comprada por um cidadão de bem, né, invariavelmente, ela termina chegando à mão do bandido. Né? O bandido entrou na casa do seu vizinho, você estava reclamando antes de iniciar o programa, levou várias coisas. Se tivesse uma arma, teria levado a arma. Não, quem comprou a arma foi o cidadão de bem. Mas quem roubou a arma, né? Hoje em dia, a Guarda Civil, hoje tem outros tipos de armas não letais que podem perfeitamente ser usadas, aquele teaser que dá o choque, imobiliza o cidadão. Então, acho que tem recursos hoje que a tecnologia nos proporcionaram que você pode perfeitamente exercer a força do Estado, a força de uma guarda municipal, mas que não seja também armada com um dispositivo letal que possa vir a matar um cidadão. Tem mais alguns pontos aqui da lei, nós vamos comentar um pouquinho. Por exemplo, a idade mínima, os senhores já até comentaram, né? Passa de, atualmente era 25, passa para 21 anos, né? 21 anos já vai poder comprar uma arma e andar armado também. Não, aliás, essa arma tem em casa. Ele tem em casa. Com 20 anos ele pode comprar, né? Mas a partir de 25 que ele pode sair armado, não é isso? Que ele já pode andar armado. Bom, pessoas que solicitam autorização para a compra de armas não podem ter nenhum tipo de antecedente criminal. Se o projeto de lei for aprovado, pessoas e presas investigadas por crimes como tráfico de drogas, receptação e porte ilegal poderiam ter autorização para comprar arma. Isso é um ponto polêmico também. Se a pessoa ela já tem um antecedente criminal, será que ela não já não está mais ou menos, a gente está prevendo aí que ele vai poder voltar a utilizar a arma e cometer um novo crime, talvez? Esse ponto aí é um ponto que a gente tem muita divergência. Talvez é o ponto que mais divergência está dando dentro da comissão, é esse ponto que as pessoas estão sendo investigadas, já deram o tiro e estão em investigação, poder ter uma arma. Esse ponto aí, eu acredito que ele ainda vai mudar. Eu acho que a prudência não nos recomenda a liberar geral, como esse projeto de lei me parece que tenta fazer, né? Eu sei que há a presunção de inocência previsto na Constituição Federal, que diz que todos são inocentes até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que vai acontecer é o seguinte: quem tem dinheiro para pagar bons advogados consegue ir protelando, né, esse trânsito em julgado da sentença penal condenatória, enquanto isso vai poder ter o acesso à arma e vai continuar barbarizando a vida da sociedade brasileira. Não é bom que esse projeto seja aprovado, sobretudo nesse ponto. O senhor quer fazer ainda mais alguma observação, deputado Manato? Eu senti que o senhor divergiu um pouquinho sobre esse ponto. Nós concordamos com alguns pontos e outros não, né? Hoje em dia é muito burocrático, hoje em dia você para comprar uma arma demora 30 dias, só a Polícia Federal, né? Então tem muitas restrições em alguns casos que a gente concorda. A minha liberalidade é mais no sentido das pessoas que estão na área rural, os agentes socioeducativos, o agente de trânsito, os agentes penitenciários até em casa. Então tem alguma liberalidade maior e ter a arma em casa. Eu acho que a gente tem que ter um meio termo, né? Também não é ficar fazendo propaganda na televisão, que eu acho errado, 600 balas para cada um, 9 tipos de armas, isso aí é um exagero, né? A gente pode ter um meio termo. Liberar, mas não liberar geral. O senhor concorda, deputado? Não, acho que na linha do Manato, acho que está correta a colocação dele. Eu acho que tem que haver uma moderação, né? É verdade que no plebiscito isso foi decidido, no sentido de não se proibir que a população tenha acesso à arma. Há até uma discussão de cunho ideológico por trás, porque o próprio partido que está no governo ameaça a sociedade brasileira. Por exemplo, o presidente da CUT, dentro do Palácio do Planalto, falou: não, nós vamos defender esse governo, se for preciso, pegando em armas e tal, para a sociedade. Quer dizer, essa democracia que nós queremos. Então,
No sentido contrário, quem é contra o governo fala, não, peraí, eles vêm com arma contra o povo, nós vamos nos guarnecer. Aqui mesmo no Espírito Santo teve um partidário aí desses partidos do governo que falou, não, nós temos que dizimar a classe média, né? Matar a classe média inteira. E eu respondi a ele, olha, não precisa, porque a política econômica do governo já está fazendo isso, já está dizimando a classe média. Infelizmente, mas enfim, infanticídio. Eu acho que nós não devemos promover essa beligerância na sociedade. Então, por isso que eu sou contra você flexibilizar demais e possibilitar que as pessoas tenham acesso mais facilmente ao armamento. Tá certo. E agora a gente vai ouvir novamente a opinião da população, o que ela pensa sobre esse assunto. Confira aí. Com certeza não, porque os que já estão regulamentados, né, para utilizar a arma, já fazem às vezes o que fazem, então cometem atrocidades. Imagine se liberar. Hoje, infelizmente, o país não tem condição de estar aprovando um tipo de lei dessa. Olha, é bem complicado essa questão, porque, querendo ou não, você tem que olhar os dois lados da balança, né? É perigoso de um lado, mas é a questão da defesa pessoal também, porque às vezes é muito perigoso para a gente estar andando aqui na rua e por mais que seja proibido você andar armado hoje em dia, o bandido anda. Então, eu acho bem complicado. Então, acho que pela defesa pessoal, talvez eu seja a favor, sim. Acredito que é plausível, sim, a liberação da arma para o cidadão, porque o bandido ele já possui a arma, pode oferecer risco ao cidadão e o cidadão ele não tem um meio legal de se proteger, já que a polícia não é onipresente, está presente em todos os lugares, ele tem que ter uma forma de se autodefender. Eu não sou a favor da legalização do porte de arma, mas da posse eu sou a favor, sim. Não, claro que não. Eu acho que tinha que acabar, né, esse negócio de arma, né, porque é proibido. Até pra você ver que ter arma de brinquedo foi proibido já. Não tem mais arma de brinquedo para criança, para não cultivar a criança a brincar com aquela arma e para depois crescer mais tarde ele querer uma arma de verdade. Eu acho que não provaria, não. Sou contra. Por quê? Porque o sangue quente da pessoa, a pessoa toma uma atitude precipitada, né? Em meio ao assalto, se ela estiver armada, ela vai fazer o quê? Matar. Simples assim, só vai aumentar mais ainda o índice de morte, só isso. É a minha opinião, não concordo. Eu acho que tem outros meios. Uma pessoa inteligente, ela poderia inventar uma outra coisa, porque eles estão lá para isso, né? Para criar outros meios da pessoa se defender. E tem coisa muito pior, que é o de menor, a lei do de menor, que é uma coisa terrível, entendeu? Eles matam, e isso eles matam simplesmente e fica por isso mesmo. Então, quer dizer, tem outros meios, não esse. Esse daí não é a melhor alternativa. Vamos para um rápido intervalo, a gente já volta. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, hoje tratando, como nós já falamos anteriormente, de um assunto muito polêmico. Estatuto do Desarmamento, ele deve ou não ser revogado, ter pontos na lei para ser revogados. A gente continua conversando aqui com o deputado Carlos Manato, do Solidariedade, e também com o deputado Max Filho, do PSDB. Então, a gente falou um pouquinho sobre os pontos da lei, né? E a gente colocou que ouvimos a opinião de um e de outro sobre esse ponto. Olhando a lei um pouco mais na integridade, né, na totalidade, vocês acreditam que ele realmente passe, o projeto ele passe na Câmara dos Deputados em plenário? Ele já está em processo final, né, de votação, já passou por muitas comissões lá em Brasília. Os senhores acreditam, por acompanharem a realidade do plenário da Câmara dos Deputados, está mais favorável a passar ou não? Eu tenho conversado com o Valdívio, né, e ele está tentando buscar um entendimento, buscar um consenso. Aonde está tendo em excesso, ver se chega a um ponto comum, né, para passar em plenário. Primeiro na comissão e depois ir para o plenário mesmo da Câmara dos Deputados. Os excessos têm que ser debatidos nesse próprio projeto. Eu acho que a liberação geral de propaganda é um excesso, eu acho que a quantidade de armas é um excesso, a quantidade de munição é um excesso, a liberação geral também é um excesso. Então isso aí são os pontos que tem que ter um acerto. Tendo esse acerto, eu acho que não vai ter dificuldade de conseguir a maioria. Eu também concordo com o Manato, quer dizer, esse é um tema que tem ganho força na Câmara, especialmente nesse mandato, né? Fala-se muito de uma bancada chamada BBB, né? Bíblia, Bala e Boi, né? Então a bancada da Bala é numerosa, expressiva também, e
de certa forma, tem promovido esse debate, de certa forma, os interesses até das empresas que são fabricantes de armamentos, enfim. Então, há uma bancada expressiva hoje que tem tocado esses e outros pontos em relação a esse assunto. Eu acredito que vai vir a plenário em breve. Vocês acham que a violência, digamos que seja aprovado o projeto, com esses ajustes ou não, vamos reduzir talvez os números aí de mortes, a população se defendendo mais, voltando até o nosso raciocínio de início do programa, a população se defendendo mais, podendo se defender pelo menos, a princípio, né, utopicamente, vamos dizer assim, vamos resolver o problema? Vamos reduzir talvez os números aí de mortes? A redução das mortes está muito relacionada ao tráfico de drogas, está relacionado, né, aos crimes entre eles mesmos, entendeu? Agora, você sabendo que a população de bem pode ter uma arma em casa para se defender, o ladrão vai pensar 2 vezes antes de entrar, né? Ah, não, ó, no sítio a pessoa pode ter uma arma agora. Eu não vou lá não, porque o cara pode ter uma arma e pode trocar. Hoje ele sabe que não tem, então eles vão. Então eu acho que possa controlar. Mas diz que vai diminuir a violência e tudo, eu não acredito não. Eu acho que esse é um assunto complexo, né? Não é um ponto apenas que vai ajudar a reduzir ou não o índice de homicídios, que no Brasil ainda se encontra alto. O Espírito Santo conseguiu reverter um pouco isso recentemente, mas ainda permanece alto, né? Os níveis ainda são intoleráveis, né? Para uma convivência em sociedade. E eu acho que são vários aspectos, passa sobretudo por políticas sociais, de inclusão, para a gente poder reverter esses índices e não apenas a letalidade, mas inclusive a violência no trânsito também, que tem ajudado a alimentar esse índice de mortes violentas no Brasil. Tá certo. Fabiano, eu acredito que se investir nas escola de tempo integral, se investir no adolescente, na geração de emprego e renda, no primeiro emprego, na ocupação do jovem, né, isso aí vai dar muito mais resultado do que armar a população. A educação, sem dúvida alguma, ela pode transformar muito mais do que uma arma de fogo, né? Sem dúvida, né? Concordo com o Manato. Fiz isso quando fui prefeito. Eu acho que a educação é pedra de toque de qualquer governante que se desse essa realmente atenção e priorizasse as políticas, sobretudo na infância, na adolescência, a gente ia reverter muito esses índices que nós temos hoje. Tá certo, gente. Eu quero agradecer muito a vocês pela participação, discutindo esse tema muito polêmico. Obrigado, deputado Manato, pela sua participação. Eu que agradeço, Fabrício, estou sempre à disposição para discutir temas polêmicos. Deputado, eu que agradeço a você, Fabiano, a todos os amigos. Tá certo. Gente, a gente encerra por aqui essa entrevista. Obrigado, deputado. Um grande abraço para vocês. Esse foi o programa Jogo Limpo de hoje, conversando com os deputados federais Max Filho, do PSDB, e Carlos Manato, do Solidariedade. A gente fez aí um debate sobre a revogação de alguns pontos do Estatuto do Desarmamento. Será que nós devemos revogar o Estatuto e realmente, de certa forma, facilitar o acesso às armas de fogo? Pois é, uma discussão polêmica e que leva mais tempo, né? Vamos deixar o Congresso discutir e ver como que essa discussão vai se encaminhar. Bom, o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, aqui na Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória, com transmissão simultânea pela internet. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. Nós temos ainda 2 reprises diárias, durante uma semana, sempre às 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Bom, eu sou o Fabiano Rossi, esse foi o programa Jogo Limpo. Obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.